A paz do Senhor, adolescentes, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de escola dominical. Hoje a lição 7, uma mulher em julgamento. Antes de nós entrarmos diretamente neste assunto, vamos ver se Jesus ele incomodava. Mas será que Jesus incomodava naquela época? Na verdade, não era Jesus que incomodava, mas as pessoas que não gostavam das atitudes e das pregações dele, e é elas que se incomodavam com isso. E essas pessoas eram, na sua maioria, os fariseus e os escribas, que a gente vem conversando sobre eles, e buscavam a todo tempo acusar a Deus de não seguir a lei ou de ter alguma atitude que, nos olhos deles, era inconveniente. E um desses momentos que os fariseus e os escribas buscaram acusar a Jesus, está relatado lá em João, no capítulo 8, no verso do 1 ao 11, que é a nossa lição de hoje. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo tinha a ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em ato de adultério. E pondo-a no meio, disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando, para que tivesse de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistiam, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Então essa mulher, ela estava fazendo algo errado. E aí os fariseus e escribas viram que ela cometeu uma falha, um erro. E na lei de Moisés falava que tanto a mulher quanto o homem deveriam ser apedrejados, porque se pegou no ato, estavam os dois. Só que o que eles fizeram? Falaram assim, olha, vamos ver como que Jesus vai se comportar. Pegaram a mulher, levaram para Jesus e falaram, olha, ela foi pega no ato de adultério. O que nós devemos fazer? E jogar a mulher no meio, assim. E aí Jesus olhou e continuou escrevendo na areia. Jesus estava sentado e começou com o dedo escrevendo na areia ou com um galho, não sei. O fato é que aí eles começaram e aí, Jesus? O que tem que ser feito e tal? E vendo que eles estavam insistindo muito, o que Jesus fez? Jesus se endireitou e falou assim, olha, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí começou, acho que aquele ato da consciência, como diz aqui a palavra. E eles foram pensando, e um foi jogando a pedra, o outro, que acabou ficando apenas Jesus e a mulher. E aí Jesus olhou e falou assim, mulher, cadê os seus acusadores? Cadê aqueles que queriam te apedrejar? Aí ela falou assim, olha, não tem mais ninguém. Aí Jesus falou assim, olha, vai e não peques mais. É bonita essa história, né? Que Jesus ele não tinha pecado, ele poderia estar condenando a mulher, mas Jesus não veio para condenar ninguém. Jesus veio à terra para nos dar vida, e vida com abundância. Ele veio para nos corrigir, para nos ajudar a melhorar a cada dia mais. E aí, você já ouviu alguma vez alguém dizer, quem não tem pecado atire a primeira pedra? Já ouviu falar isso? Isso aqui se baseia nessa história que a gente acabou de ver, né? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E vamos conversar um pouco hoje, né, sobre pecado, pecador e juiz. E o que é pecado? Né? No hebraico e no grego, comum significa errar, no sentido de errar ou não atingir o alvo ideal ou padrão. Algumas pessoas falam assim, para que saber do grego, do hebraico? Mas é aonde foi a língua original escrita. Então, em alguns momentos, a gente tem que saber o que realmente estava querendo dizer. E ele estava querendo dizer que significava assim, pecado é errar, né? Errar o alvo. Né? Não acertar o que é ideal, o que é o padrão.
Pecado é tudo aquilo que transgride a lei de Deus. O primeiro pecado ele foi cometido por Adão e Eva, né, que foi o pecado de desobediência. Deus falou para eles não comerem lá do fruto e eles acabaram comendo. E ninguém consegue se libertar do pecado se não for por Jesus. Além disso, não existe pecado, pecadinho ou pecadão. Isso aqui, existe até um hino das crianças que fala pecado, pecadinho, pecadão. Mas assim, olha, não existe pecado, pecadinho, pecadão. O que existe é a consequência, o tamanho da consequência dele, né, dos atos que pode acontecer. Mas assim, para Deus, você contar uma mentira ou matar alguém é pecado do mesmo jeito. A diferença é que uma mentira, às vezes, ela acaba não tendo muitas consequências, mas matar alguém tem uma grande consequência. Mas tudo isso é pecado e nós não devemos cometer pecado. E a Bíblia nos diz assim, ó, que o salário do pecado é a morte. Então, quer dizer, qual é a consequência do pecado? O que você vai ganhar com o pecado? A morte. E não é só uma morte física, é a morte espiritual também. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o pecado. Fazer de tudo para não pecar. Nós somos pecadores, nascemos no pecado. Mas assim, nós não podemos cometer esse pecado. A gente tem que evitar ao máximo possível. E o pecador, né? É todo aquele que se afasta de Deus e que desobedece a sua palavra. Pecador, alguns falam, pecador é aquele que comete pecado, né? E a gente acabou de estudar o que é o pecado. E ao mesmo tempo que o ser humano pratica o pecado, ele também é vítima do pecado. Nós praticamos o pecado, mas também somos vítimas dele, né? Então, é algo assim realmente difícil de você se libertar, somente através de Jesus. E o que é mais interessante é que eu coloquei aqui, ó, Deus, ele abomina o pecado, ele não gosta do pecado, ele não aceita o pecado, mas ele ama o pecador, né? Por isso enviou seu Filho Jesus para morrer por nós. Deus, ele sempre vai amar o pecador, ele ama, ele não pode deixar de amar quem ele criou. Mas o pecado, ele não aceita, ele abomina. Então a gente tem que tomar cuidado, né, para a gente não entristecer o nosso Deus, mas sim alegrar, né, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E aqui o juiz. Juiz é aquele que julga. O hábito de julgar o próximo não agrada a Deus. A Bíblia ensina que há apenas um juiz com autoridade e poder de julgar o homem. Até porque todos nós somos pecadores e temos as nossas falhas. E os acusadores da mulher pecadora foram obrigados a fazer o exame de autoconsciência e viram que eles eram imperfeitos. É lógico, nós temos a nossa justiça, né, que tem os advogados, tem o juiz, ele julga de acordo, isso é um tipo de coisa. Mas o que a Bíblia está falando aqui é de nós ficarmos julgando aquelas pessoas. A gente olha as pessoas, o que elas estão fazendo e a gente começa a apontar o dedo, né? Existe até a história de que quando nós apontamos o dedo para uma pessoa, a gente está apontando um, mas nós temos todos esses, todos esses dedos aqui apontando, ó, e o dedão apontando para quem? Para nós. Para quê? Para que nós façamos o nosso exame de autoconsciência. Nós não devemos julgar ninguém. Se a gente está vendo alguma situação errada, alguma coisa assim, a gente pode aconselhar. Se não der para aconselhar, você pode orar, mas não critique, não fale mal. Não faça tais coisas. Converse com o Senhor. Apresente essa pessoa em oração para o Senhor, para que ela venha melhorar. E nessa história que nós contamos, os acusadores desistiram de apedrejar a mulher, porque com certeza eles começaram a pensar e começaram a lembrar dos pecados que eles tinham cometido. E a gente, a mesma coisa. Eu até coloquei uma figura aqui, ó. Guarde a sua pedra, você também peca. Né? Antes de você lançar uma palavra, antes de você fazer alguma coisa contra alguém, julgar alguém, acusar alguém, presta bem atenção, analise a sua vida primeiro e você vai ver que você tem bastante falha. Vá e não peques mais. A gente está falando aqui do perdão de Deus. Deus, ele apaga os nossos pecados para sempre. Mas para isso precisamos nos arrepender de forma sincera. A gente tem que largar o pecado, a gente tem que se arrepender do que a gente faz. E aí o Senhor nos dá o perdão. E o perdão de Deus, ele tem um propósito, que é a mudança de vida. Quando ele fala assim, ó, vai, não peques mais, é essa mudança que o Senhor quer na nossa vida. Que a gente lute contra o pecado, que a gente não cometa ele. Que a gente venha viver ligado com o Senhor, em comunhão com o Senhor, né? Ele quer ver o homem livre do pecado, seguindo os princípios da palavra e vivendo em verdade. Então é isso que o Senhor quer, esse é o propósito do perdão dele, que a gente realmente se arrependa e largue e faça uma coisa diferente. Né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é,
Então a gente tem que deixar aquelas coisas velhas, aqueles erros que a gente comete, deixar e todo dia ir melhorando, e todo dia buscando ao Senhor, e todo dia agradando ao Senhor. E aí eu coloquei até uma frase assim, ó, e nós também devemos perdoar. Tem muita gente que quer o perdão de Deus, quer que o outro perdoe quando a gente erra, quando a gente falha e reconhece. A gente quer que as pessoas nos perdoem, não é verdade? Mas nós também devemos perdoar. E tem uma passagem sobre perdão que está lá no Pai Nosso, lá em Mateus, capítulo 6, no verso 12, que diz assim, ó, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Vamos dizer assim, ó, perdoa aqueles que, perdoa as nossas dívidas, as nossas falhas, os nossos erros, assim como nós perdoamos as pessoas que falham com a gente, que erram com a gente. Então tá falando isso para Deus. Então você olha, Deus perdoa como a gente perdoa. Se você não perdoa as pessoas, se você não libera perdão para as pessoas, como é que Deus vai liberar perdão para você? Porque o seu coração também tem que ser um coração puro, disposto a ajudar, disposto a perdoar. Amém? E essa é a nossa lição de hoje. Vamos aqui para as nossas perguntas. O que é pecado? Qual o salário do pecado? Aí a 3 aqui é para completar essa frase. E o 4, qual o propósito do perdão de Deus? Amém, adolescentes? Tenha uma boa semana. Pense aí no seu coração, se você tem algum pecado, se você tem alguma coisa que desagrada a Deus. Peça perdão. Deixe isso para lá. Pensa também se tem alguém que te incomoda, assim que você fala, puxa, essa pessoa faz isso, faz aquilo, e você às vezes está julgando ela. Pare, pense um pouquinho, reflita, ore a Deus, peça para o Senhor tirar isso do seu coração e da sua mente. E você vai ver que a sua vida vai ser muito, muito melhor. Amém? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.